Agora, nós entramos já no que é o tópico da semana passada, que são as técnicas de arquitetura, design e computação. Então, dado que você sabe o método, ou seja, a forma de produzir software, como é que agora a gente aplica isso e transforma isso em um modelo, um modelo de arquitetura que possa ser utilizado, então, para a construção do software, ok? Então, vamos aí para a nossa última parte deste trabalho e para vocês já começarem, então, a pensar nos próximos passos que a gente tem pela frente. Então, primeiro, quando a gente pensa nas técnicas possíveis para construir software, a mais aplicada, principalmente nos últimos 20 ou 30 anos, é a técnica que a gente chama de técnica de arquitetura iterativa. Ou seja, você aplica alguns passos, e esses passos aqui no modelo interativo são 5 passos, que servem para a gente, para se construir as representações que a gente precisa do software. Então, por isso é chamado de iterativo, que você faz várias iterações e depois você volta a fazer essa repetição dos passos novamente, tentando refinar a arquitetura. E dentre esses passos que são realizados, o primeiro deles é o passo de identificar os objetivos da arquitetura. O segundo, identificar os cenários mais importantes dessa arquitetura. O terceiro, criar a visão geral do sistema ou do software, né? A quarta, identificar as questões, os problemas que são os mais importantes, assim, que precisam de atenção neste sistema que está sendo construído. E aí, no final dessa primeiro ciclo de 5 passos, você vai definir as hipóteses para solucionar aquele problema ou aquele processo, aquela situação que o software está propondo. Então, a técnica de arquitetura interativa vai atuar desse jeito. Quando a gente pensa no fluxo de interatividade, aqui eu tenho um gráfico como exemplo. Ó. Veja que a ideia é, depois que você identificou os objetivos de arquitetura, provavelmente você não volte a mexer mais nos objetivos. Você vai ficar interagindo basicamente nos 4 passos principais desse fluxo de interatividade, que são a identificação dos cenários chaves, dos principais cenários, a criação da visão geral da aplicação, a identificação das questões mais chaves, mais importantes da aplicação e o desenvolvimento dos protótipos, dos modelos de soluções. Então, a ideia é que você faça esse ciclo repetidamente, faça uma iteração, chegou num resultado, mas ainda não é o resultado ideal, então você volta a fazer a identificação de cenários, visão geral, questões chaves, e aí propõe uma nova solução candidata. Então, este ciclo fica se repetindo, razão pela qual nós chamamos então de modelo arquitetural iterativo, que você fica criando várias iterações para conseguir no final uma representação ou um resultado muito claro da arquitetura que você está propondo, ok? Aqui, ó, falando mais um pouquinho sobre os passos, então, quando você pensa em identificar os objetivos, nós temos aqui como é que você trabalha, né? O que você identifica? Você identifica principalmente os caminhos potenciais para onde essa solução vai, se esse projeto que você está fazendo é um projeto de curta ou longa duração. Você vai tentar identificar quem consumirá essa arquitetura, ou seja, para quem que você está fazendo essa arquitetura? Para desenvolvedores, para testadores, ou para a equipe de operações ou gerenciamento, por exemplo. Ou mesmo outros arquitetos, que você pode fazer uma arquitetura que será utilizada por outros arquitetos para ajudar no processo de construção, por exemplo. Então, esses são alguns dos princípios. Identificar quais são as restrições que esta arquitetura pode ter, por exemplo, do ponto de vista de tecnologia, de quem vai utilizar, de como vai ser implantado, então em que espaço isso vai ser implantado. Tudo isso faz parte quando está se identificando objetivos. E por fim, chega no momento ali dos objetivos que você tem que fazer o quê? Você tem que criar um design do sistema, criar um protótipo, identificar os riscos técnicos, inclusive, do desenvolvimento dessa solução, quais são as opções para você testar e garantir que essa arquitetura vai funcionar adequadamente, e daí construir esses modelos que vão ser compartilhados com as demais pessoas do grupo, né, da equipe, enfim, para que eles possam entender esse sistema, como é que este sistema funciona.
Então isso tem a ver com a identificação dos objetivos, né, da arquitetura. Depois, a identificação dos principais cenários. Quando a gente pensa nos principais cenários, é muito importante para quem aí vem com aquela visão, já a visão do analista de sistemas, que o analista de sistemas ele está focado muito na percepção comercial, né, na questão de negócios. Então, ele normalmente ele descreve alguns cenários, e normalmente descreve vários cenários de utilização de um sistema, e para cada cenário ele pode incluir um ou mais casos de uso daquele sistema. Então, neste caso, o arquiteto vai se valer destes casos de uso e dos cenários propostos pelo analista para ele pensar no que é o mais importante, quais são os principais do ponto de vista técnico para o funcionamento do sistema. E aí, uma forma de dizer isso é que os principais são aqueles que têm relação direta com o sucesso desse sistema. Então, eles normalmente são aqueles que entregam algum valor ao cliente. A gente sabe aí dentro do processo de desenvolvimento de software que temos aqueles processos de cadastro, eu vou mostrar logo à frente. Os processos de cadastro, eles são mandatórios porque a gente precisa cadastrar informações. Mas aquilo não gera resultado, não é o que entrega valor ao cliente. Então ele é menos importante quando você vai pensar nos principais cenários, ok? E os critérios para definir os principais cenários, eu coloco aqui algumas perguntas, né? Essas perguntas ajudam a gente a pensar sobre isso. Então, por exemplo, o cenário que a gente está elencando, ele representa um problema, uma área desconhecida significativa, ou uma área de risco significativo no negócio. O cenário, ele refere-se a um caso de uso arquiteturalmente significativo. Isso é importante também, porque se ele não for significativo, ele não precisa ser alvo de muita preocupação. O cenário representa a intersecção de atributos de qualidade com funcionalidade. Então, a gente sabe que a arquitetura se preocupa muito com os requisitos não funcionais do sistema, enquanto que a análise de sistema se preocupa com os requisitos funcionais. Então, este cenário que a gente está elencando, ele representa a intersecção desses atributos, né, de qualidade que envolve os não funcionais com os atributos funcionais. Então essa é uma pergunta importante também. Nós temos aqui, o cenário tem relação com atributos de qualidade, porque se ele não tiver, ele é apenas de negócio, e talvez não seja o caso de se preocupar no momento da arquitetura. Então é isso. Sobre os casos de uso que compõem esses cenários. Então, o caso de uso que está dentro desses cenários, ele é crítico ao negócio? Ele representa uma questão de alta demanda da corporação ou da empresa e é particularmente importante. Então, essas questões são importantes para poder elencar esses casos de uso. E esse caso de uso que está dentro de um cenário, ele tem alto impacto para a empresa na questão de qualidade ou no próprio sistema, que é aquela questão transversal, que você se preocupa com todas as camadas e o funcionamento do sistema. Então, esses são alguns critérios aí que ajudam a pensar nos casos de uso e, consequentemente, nos cenários que esses casos de uso fazem parte, ok? Sobre a visão geral do sistema, então, voltando lá nos passos que implicam de criar a visão geral do sistema. Então, a visão geral do sistema, ela normalmente é uma visão assim, não muito detalhada, tem que justamente conhecer ela, por isso ela é geral. Mas ela pode ser feita, inclusive, em rascunhos. Você simplesmente rascunhar tudo aquilo que se entende como parte do sistema. Desde lá o navegador, por exemplo, no caso de um cliente que vai ter, nessa representação aqui, de uma arquitetura para uma solução web. Então, o navegador é uma parte dessa visão geral do sistema. O servidor web, ele é uma outra parte desse sistema. A base de dados que está lá no servidor de banco de dados também é uma parte do sistema. As formas de autenticação, de segurança, as proteções na rede, o modelo de comunicação, então tudo isso faz parte da visão geral. E é importante que o arquiteto consiga abstrair, ou seja, capturar todas essas informações e colocar nessa visão geral para que todos entendam como esse sistema vai funcionar, ok? Sobre as questões chaves que envolvem qualidade. Então, essa é a quarta etapa desse processo iterativo. Então, identificar as questões chaves de qualidade. Então, quais são as questões chaves de qualidade de um sistema? Então, nós temos questões de suporte,
testabilidade, as questões de tempo de execução, que são disponibilidade, desempenho, confiabilidade, escalabilidade e segurança, que é uma parte da questão de qualidade. A qualidade de design, né? Do ponto de vista de integridade conceitual, flexibilidade, a manutenção futura será fácil, vai ser difícil, reutilizar partes desse sistema para construir outros módulos, vai ser fácil ou não, então a reutilização é importante também. E por fim, não menos importante, a questão da usabilidade. O sistema que está sendo projetado, ele está sendo projetado de forma que seja bem utilizável, seja fácil para o usuário interagir com esse sistema. Então são questões relativas à qualidade de software, que tem que ser preocupação do arquiteto de software também. Ok? E aqui uma outra, dentro dessas questões chaves, a questão de segurança. Então a gente tem aqui uma representação visual do navegador, de várias proteções que são necessárias criar, desde o firewall, para não evitar ataques, por exemplo, o servidor, como é que você vai validar questões de segurança, as questões de exceções, né? Como é que você vai autorizar usuários. Na questão do servidor de aplicações, quem é que terá acesso a determinados níveis dentro deste software, por exemplo. Então, um setor administrativo vai ter um determinado nível de acesso dentro de uma aplicação. Já o pessoal, por exemplo, de recepção não vai ter o mesmo acesso dentro de um sistema. Então, tudo isso tem que ser arquitetado, ou seja, o arquiteto tem que abstrair e criar esta visão diferenciada aí das questões chaves de segurança do sistema. Ok? E aqui, por fim, o quinto passo, mais um detalhe sobre ela, que é a criação da solução candidata. Então, chegou no finalmente de toda essa interação. Cria um protótipo, um exemplo, um modelo, e apresenta aí para as equipes, discute sobre os cenários que ela aplica e tal, para ver se, validar, né, verificar se essa arquitetura proposta, ela vai atender e atende à demanda da corporação, da empresa.